Então vamos lá. Estão conseguindo visualizar? Vamos falar dos antibióticos que atuam na parede celular. Lembrando a vocês que nós não temos parede celular. Como nós não temos parede celular, essa é uma estrutura presente apenas no micro-organismo. Então são antibióticos extremamente seletivos para os micro-organismos e menos tóxicos às células dos seres humanos. Tá bem? Quem que faz parte desse grande grupo de antibióticos da parede celular? São os antibióticos beta-lactâmicos. Nos beta-lactâmicos se inclui as penicilinas, as cefalosporinas, os carbapenens e os monocarbânicos. Ou monocarbânicos, né? Pode-se falar assim. As cefalosporinas, elas têm de primeira geração, segunda geração, terceira geração e quarta geração. Ok? E eu tenho outros antibióticos que atuam na parede também, que é quem? É a bacitracina e a vancomicina. E como eu já sei que tem surgido resistência, eu tenho também os inibidores enzimáticos. Não são antibióticos, são inibidores da enzima beta-lactamase, que é o ácido clavulônico, surbactam e o tazobactam. Tá bem? Bom, por que surgiu as cefalosporinas de segunda, terceira e quarta geração? Então, o objetivo aqui era atingir determinados, a distribuição no maior número de tecido possível, e outra coisa, ampliar o espectro de ação e também promover o quê? Ou seja, ela tinha ação mais para gram positivo, você pega as de primeira geração, enquanto você pega lá as de terceira geração, você tem gram positivo, espectro para gram negativo e anaeróbios. Então, essas alterações moleculares vêm favorecendo o quê? A distribuição dos tecidos e ganhando o quê? Em espectro de ação. Tá bom? Então, vamos lá, dos antibióticos beta-lactâmicos. Vamos falar dos beta-lactâmicos especificamente. Quem são eles? Penicilinas, cefalosporinas, carbapenens, monocarbânicos. Eu já vou colocando isso aqui, ó. Os carbapenens e os monocarbânicos, eles são utilizados principalmente em hospital. Especificamente hospital, principalmente o quê? Para as bactérias, o quê? Aquelas infecçõezinhas? Não. Para superbactérias. Ou aquelas bactérias multiresistentes. Tá bem? Vamos lá, então. Parede celular, a diferença nós já falamos, a gram-positiva, a camada de peptoglicano é mais espessa, enquanto a gram-negativa é mais delgada. É isso? Então tá lá, ó. É mais espessa, os beta-lactanos vão ter maior predileção para as gram-positivas. Vão atuar nas gram-negativas? Vão, mas vai ter maior ação nas gram-positivas. As beta-lactamases são produzidas e liberadas no microambiente, enquanto a gram-negativa fica no espaço periplásmico. Tá bom? Síntese da parede celular. Vamos lá. Primeira etapa. Sintetizar a unidade tijolo. Tijolo. E a unidade tijolo é formada pelo quem? Ele é formado pelo ácido acetilmurâmico, e acetilglicosamina. Forma a unidade tijolo. Adicionado 2 alaninas. Tá bem? Então você tem lá, ó. Ácido acetilmurâmico, é chamado UPD, ácido acetilmurâmico. Adicionou o quê? Mais 2 alanina, ok? Acrescentou depois o quê? A glicosamina. Formei quem? Formei a unidade tijolo. Tá bem? Formei a unidade tijolo, ok? Unidade tijolo. Beleza? Eu tenho sempre que ter o quê? Um lipídio, é um transportador, que ele capta essa unidade tijolo do meio interno da bactéria, ultrapassa a membrana e transporta o quê? Para o meio externo, ou seja, para a parede que está sendo sintetizada. Tá bom? Então tá lá, aqui acho que fica mais fácil a gente visualizar, né? Ácido acetilmurâmico, mais 2 alaninas, ok? Mais 2 alaninas, mais acetilglicosamina, forma o quê? Forma a unidade tijolo, ok?
Bom, essa unidade de tijolo é transportada por quem? Por um transportador, um lipídico. Então, ela pega essa unidade de tijolo e vai incorporando, libera lá no meio externo, ou seja, na cadeia crescente, e essa unidade de tijolo vai sendo incorporada. E eu vou formando o quê? A parede celular. Ok? Unidade de tijolo. Tudo bem aqui? Vou formando a parede celular. Tudo bem. Agora vamos ver como num todo. Então, ácido acetilmurâmico, adição de duas alaninas, mais a glicosamina, forma o quê? Forma a unidade de tijolo, que é transportado, que nós chamamos de lipídio C55. Então, ele capta essa unidade de tijolo e transporta do meio do interior da bactéria para o meio externo dela, que seria o quê? A parede celular, que ela está construindo. Essa unidade de tijolo é incorporado. Aí eu vou formando, ó. Vou formando o quê? A parede celular. Tudo bem? Então ela vai lá. Vamos lá agora. Ácido acetilmurânico mais acetilglicosamina. O lipídio transporta. Ele tem que ir lá pegar o tijolo. O que que acontece? Ele ocorre um processo. Ele liberou. Aí existe uma enzima chamada transpeptidase aqui, ó. Que é o alfa-farmacológico dos beta-lactâmicos, que incorpora o tijolo na parede celular. A enzima chamada transpeptidase. Então vamos lá. Depois ele perde um fósforo, ocorre um processo de desfosforilação, e ele vai lá novamente pegar uma outra unidade de tijolo. E vai formando a parede celular. Bom, já vamos entender o mecanismo de ação. O mecanismo de ação da cicloserina, que é um tuberculostático utilizado para tuberculose, ela impede a adição daquelas duas alaninas. Então eu vou formar um tijolo incompleto. Tá bem? A vancomicina impede a liberação da unidade de tijolo do lipídio. Impede a liberação, não deixa liberar, então fica grudado. É a vancomicina. E os beta-lactâmicos impedem essa enzima chamada transpeptidase, que pega a unidade de tijolo e incorpora. Então aí para o crescimento bacteriano também, para o crescimento da parede celular. Então eu tenho um antibiótico que atua na parede, 2 antibióticos atuam na parede, o terceiro e mais importante, que é os beta-lactâmicos, que impede a adição da unidade de tijolo, que chama assim, inibe a transpeptidase final da unidade de tijolo. E por último você tem o quê? A bacitracina, né? A bacitracina, que impede a desfosforilação. Aí o lipídio não consegue pegar o outro unidade de tijolo. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Me deu um feedback. Sim, professor, eu entendi. Então tá. Então temos dos beta-lactâmicos nós temos as penicilinas, amplamente utilizadas. Ela tem lá o anel beta-lactâmico, ok? Tá lá o anel beta-lactâmico. E aí, à medida que você vai alterando os radicais, né? Você vai surgindo novas moléculas, tá bom? Ela é metabolizada no fígado e dá origem ao quê? Ao ácido penicilóico e peniciloil, tá bem? Então tá aqui, ó, a molécula básica e os radicais que você vai alterando. À medida que você altera os radicais, vai surgindo o quê? Novas moléculas, tá bom? Então, qual que é o mecanismo de ação? O mecanismo de farmacodinâmico impede a transpeptidação. Então, você quando fala transpeptidação, você já sabe, impede a incorporação, tá bom? Esse é o principal mecanismo de ação. Existe um mecanismo secundário que fala da seguinte forma, que ele ativa a liberação de enzimas que degradam o peptoglicano. Bem, mas o principal mecanismo de ação é aqui, ó, impedir a transpeptidase. A enzima que incorpora a unidade de tijolo na parede celular.
Então, impede a transpeptidase. Tá bem? E o mecanismo secundário é isso, ó, que além de impedir a transpeptidase, que seria essa incorporação aqui, ele teria um mecanismo secundário. Então, esse aqui seria o primeiro. O mecanismo secundário seria a liberação de autoenzimas, né, que degradariam o peptidoglicano também, que é um mecanismo secundário. Mas o principal é a transpeptidase, inibição da transpeptidase. Então tá lá. A classificação das penicilinas. Elas podem ser classificadas como naturais, como as penicilina G, a benzilpenicilina, as biosintéticas, que a penicilina V era conhecida como PENV oral, e as semissintéticas, que aí nós temos quem? A mais conhecida, a ampicilina e a amoxicilina. Tá bem? Bom, aí tem a forma de uso, né? A via de administração, indicação e penetração, mas se você observar, ó, a maioria é utilizados, né, infecções gram-positivas, olha lá, estafilococcus, etc. E aí vai. Bem? Então, graças a Deus, nós descobrimos a penicilina, foi em 1928, até hoje está sendo utilizada. Ok? Aí o quadro da benzilpenicilina, as dosagens, né? Benzil, penicilina V, dosagem miligrama por quilograma dia, tá bom? Miligrama por quilograma dia, em unidades internacionais. Então, o farmacêutico, eu quero prescrever. Então, moçada, você tem que conhecer isso aqui, ó. Ok? Não é de 8 em 8 horas para a mamona caducando, não. Tem que conhecer a dosagem e é dada em miligrama por quilograma dia. E você divide a tomada. Bom? Outro exemplo aqui, ó, amoxicilina, ó, é 20 a 40 miligramas quilograma dia. Aí você faz um cálculo, uma criança de 10 quilos. É isso? Vai utilizar lá 40 miligramas ou 20 miligramas dia, quilograma dia. 10 quilos são o quê? São 200 miligramas. Aí você vai dividir isso aqui em tomadas, intervalo de 8 horas. Tá certo? Então, você quer prescrever, com a possibilidade de prescrever, muito bem, olha lá. Nos programas do governo, o enfermeiro prescreve, mas no programa do governo já está estabelecido os miligramas certinho e tem que saber em cima do miligrama por quilograma dia. Bem? Olha lá, a oxacilina, a piperacila, a dosagem, né? Miligrama por quilograma dia. Se a gente observar, então, as ampicilinas, por exemplo, no caso a penicilina, ela tem mais o espectro o quê? Mais o espectro para gram positivo. E aí começa-se a alteração molecular para ter o quê? Um espectro para gram negativo. Então, seria o quê? Um antibiótico de espectro ampliado. Então, estou tentando ampliar o espectro delas. Tá bem? Aí nós temos também o quê? As penicilinas associadas com inibidor enzimático. Um dos mais conhecidos é o ácido clavulônico. Mas nós temos também o surbactam e o tazobactam. São inibidores das beta-lactamase, aquelas enzimas que a bactéria produz, né, para degradar o antibiótico e lhe conferir a resistência. Tá bom? Então, se administra isso aí. São os inibidores enzimáticos, para contornar o problema da resistência. As penicilinas, de maneira geral, são bem absorvidas, metabolizadas no fígado, excreção renal. Tá bem? E se distribui-se por todos os tecidos, inclusive o sistema nervoso central, quando está inflamado. À medida que vai diminuindo o quadro infeccioso, vai diminuindo a penetração. Bom? Está metabolizado no fígado, excreção por via renal. Eu posso diminuir a excreção competindo a nível renal com a probenicida. Por isso que a gente tinha lá a associação da ampicilina, né? Mais probenicida. Era um frasco dose única para tratamento dose única de gonorreia. Porque o indivíduo não queria chegar em casa com um frasco, né, de antibiótico, né? Então aí tinha dose única para gonorreia, ampicilina para probenicida. O que ela fazia? Diminuía a excreção. Porque competia a nível renal. E com isso que aumentava o efeito. Né? Aumentava o efeito e o poder antimicrobiano da ampicilina. Tá bom? Então as penicilinas podem ser administradas por via oral, intramuscular, endovenosa, é metabolizada no fígado e a excreção dela é renal. Pode causar uma insuficiência renal transitória
Por que eu falo transitória? Porque ela é reversível, basta suspender que aí volta novamente à função renal, diferente de outros antibióticos. No sistema nervoso central, como eu falei, penetra quando está inflamado, ou seja, tem um processo infeccioso. À medida que você vai diminuindo o processo infeccioso, vai diminuindo a penetração, tá bem? Então está sendo mostrado aqui, ó, no primeiro dia, a infecção onde? No sistema nervoso central, a penetração adequada. Quinto dia, já vai diminuindo. 10º dia, já difícil, porque já diminuiu o quadro infeccioso, então vai diminuindo a permeabilidade. Se a infecção persistir, às vezes precisa trocar o antibiótico, né? Bem? A indicação, né, no ambulatorial, normalmente é utilizado em pneumonia, sinusite, otite, faringite, infecções cutâneas, meningite, infecções do trato reprodutor, né, era muito utilizado, endocardite e algumas profilaxias. Principalmente, observe então, o trato respiratório, na pele, trato geniturinário. Trato gastrointestinal, observa aqui que ela não é muito eficaz. Reações adversas, que a gente observa muito o quê? A nefrite causada por ela, e a hipersensibilidade. A náusea, vômito, ou seja, eu vou colocar distúrbios do trato gastrointestinal. Isso aqui acontece com todos os antibióticos. Mata o que tem que matar, o que não tem que matar. Desequilíbrio da diarreia. Tá bem? Importante, como eu falei para vocês, a insuficiência renal, ela basta você suspender, que reverte o quadro. Agora, se você manter, aí fica irreversível. E as principais reações adversas é a hipersensibilidade, alergia, choque anafilático, né, que pode vir a acontecer. Tá bom? Então tá lá, ó, choque anafilático, é o mais grave. Por isso que a benzilpenicilina não é mais administrada na farmácia. Porque a gente não tem como reverter, a gente só aumenta o tempo de socorro. Então, por isso, não se deve mais administrar nas farmácias. Tá bem? Bom, mesmo assim, se de repente aconteceu de administrar por N fatores aí, e desencadeou o choque anafilático, nós vamos trabalhar com a primeira escolha, quem? É a adrenalina. Mas nós vamos colocar a adrenalina numa escadinha assim, ó. Ela lá no último. Primeiro nós vamos trabalhar com anti-histamínico, o anti-H1 injetável, mais o corticoide. Depois vamos trabalhar com os agonistas beta-2 adrenérgico, para depois chegar na adrenalina. Tá bem? Então, corticoide, anti-histamínico e broncodilatador, para aumentar o tempo de socorro. Certo? Então tá lá, ó. O paciente apresentou prurido, trema, angioedema, rinite, corticoide, anti-histamínico e vamos para o hospital. No meio começou com tosse, chiado no peito, broncodilatador, bombinha. Sintomas cardiovascular, aí você vai o quê? Aí você vai administrar a adrenalina. Tá bem? Bom, os inibidores da beta-lactamase é um mecanismo que a gente tem para contornar o problema da resistência bacteriana. Tá bem? Então a beta-lactamase vai lá e abre o anel. Olha lá. Regaça com o anel beta-lactame, perde atividade. Tá bem? Como contornar essa enzima aqui? Certo? Aí nós temos o ácido clavulônico, né, que podem ser utilizados. Então aqui mostrando, sem o fármaco, observe que a infecção vai aumentando. Apenas o ácido clavulônico, que não tem ação antimicrobiana, apenas a amoxicilina, e aí quando associa os dois, ó, amoxicilina mais o ácido clavulônico. Observe que o número de colônias, ó, vai diminuindo. Então aqui eu tenho um sinergismo. Sinergismo de ação. Tá bom? Quem que são esses inibidores enzimáticos? Eu tenho, ó, o ácido clavulônico, conhecido como clavulin, Novamox, né? Eu tenho o surbactam associado com a amoxicilina, que é o Trifamox, e o surbactam superazona, e assim sucessivamente. Tá bem? Tá lá. E a ampicilina com o surbactam. Aí a dosagem, e aí vai. Como é que funciona? O anel beta-lactâmico, então você tem a penicilina, ela tem o quê? O anel beta-lactâmico lhe confere atividade o quê? Antimicrobiana, ou seja, tem ação antibiótica. E você tem o quê? O ácido clavulônico, que também tem o mesmo anel beta-lactâmico. Então o que acontece? A enzima beta-lactamase atua onde? No ácido clavulônico e deixa livre o quê?
deixa livre a amoxicilina ou a penicilina para exercer sua ação. É conhecido também como kamikaze, tá bem? Kamikaze, ou boi de piranha, como você queira chamar, tá bem? Depois das penicilinas, nós temos o que? As cefalosporinas, tá certo? Ela tem o mesmo anel beta-lactâmico, aí as alterações dos radicais, surgiu quem? O mesmo mecanismo de ação, observe que tem o mesmo beta-lactâmico, o anel beta-lactâmico, e aí a alteração dos radicais favoreceram que o desenvolvimento de novas moléculas, tá bem? Novas moléculas. A maioria, né, ela podem ser administradas por via oral, intramuscular endovenosa, a maioria metabolizada no fígado, excreção renal, exceto as de terceira geração e quarta geração, que aí elas são mais lipossolúveis, né, como o cefamodol e a ceftriaxona, aí é metabolizado do fígado, excreção parcialmente o quê? Pato biliar, né, mais lipossolúvel. Se ela é mais lipossolúvel, lhe permite o quê? Uma penetração onde? No sistema nervoso central, independente se está inflamada ou não. São os de terceira geração, são as ceftriaxona. Tá bem? Só as de terceira geração. Então tá lá. Cefalosporina de primeira geração. A gente vai caracterizar a cefadroxila, cefalotina e cefalexina. Segunda geração, o cefaclor, o cefamadol. Tá bem? Terceira geração, eu vou dar destaque aqui, ó, ceftriaxona, que é a mais conhecida. E a cefipima de quarta geração. Então as de terceira e quarta geração, ó, são mais lipossolúvel, tem um espectro para gram positivo e gram negativo, então aqui penetra no sistema nervoso central, no tecido ósseo, tá bem? E anaeróbios. Então alterou, né, o espectro de ação delas. Aí as dosagens, que eu não vou me ater em dosagem, tá? Mas a utilização, pele, né, osso, boa penetração no osso, trato geniturinário, septicemia, aí vai. Bronquites, infecções ginecológicas, trato geniturinário, e aí vai. Tudo bem? Reações adversas. Semelhantes o quê? Semelhantes à penicilina, né? Quando administrado no local, ó, dor e flebite, né? Aumenta as enzimas hepáticas, gosto amargo na boca, alteração do microbiota, nem vou desconsiderar, porque isso aqui todo antibiótico causa, tá bem? Assim como os distúrbios do trato gastrointestinal, todo antibiótico causa. E a reação de hipersensibilidade. Se tem o mesmo anel beta-lactâmico, há a possibilidade do indivíduo se alérgico à penicilina e se alérgico também o quê? A cefalexina. Corre o risco, tá bom? E aí, ó, primeira geração, segunda geração, né? Terceira geração está sendo mostrada de quarta, que é a cefipima. Mas a primeira geração, ó, tem boa penetração no tecido ósseo, é isso? Eficaz em quadros de amidalite, como a cefalexina. Olha aqui, já as de segunda geração já começam a ter uma atividade para anaeróbios, ok? E aí você pega, ó, e produtores de beta-lactamase, e aí você pega lá a ceftriaxona, né? Tem um tempo de meia-vida mais prolongado, penetra no sistema nervoso central, tecido ósseo, resistente às beta-lactamases e também espectro para anaeróbios. Tá bem? Outros beta-lactâmicos. Quem são os outros beta-lactâmicos? Nós temos o quê? Os monocarbânicos e os carbapenenses. Ok? Monocarbânicos e carbapenenses. Quem que são eles? Olha lá, imipenem, né? Etapenem e o azetronan. Como eu falei para vocês, é mais a nível hospitalar e para multiresistente. Não é para infecçãozinha à toa, tá bom? Então tá lá, ó. São resistentes às beta-lactamases, são administrados principalmente por via parenteral. Se é por via parenteral, é hospital. E infecções graves, não infecção corriqueira, tá bom? Espectro contra a Haemophilus influenza, que é uma daquelas superbactérias, assim como pseudomonas. Útil infecções urinárias, pulmonares, ginecológicas, septicemia, osteoarticulares, peritonite, abscesso. Então, observe que aqui, ó, é mais o que? A nível hospitalar, né? Aí as reações adversas aumentam, são a maioria semelhantes das cefalexinas, né? Carbapenenses, observem também, ó, não é absorvido
sendo administrado apenas por via endovenosa. Se é EV, hospital. Ok? Está lá, ó, utilizado para ação contra gram positivo, gram negativo e anaeróbios. Olha lá, anaeróbios. Tá bem? Utilizado, ó, em infecções, ó, multiresistentes. Então, quando você vê o paciente já com isso aqui, ó, quem vai trabalhar no hospitalar, utilizando os carbapenens, os monocarbônicos, você já sabe que está com bactéria multiresistente. Tá bom? E aí chegamos os tico-tico, né, que seriam o quê? Os outros antibióticos, a bacitracina e a vancomicina. Como que a vancomicina atua? Impede a liberação da unidade de tijolo, deixa liberado o lipídio. E como que a bacitracina impede a desfosforilação, aí o lipídio não consegue pegar a unidade de tijolo. Então é assim que atuam os dois mecanismos. O espectro de ação é mais, observa mais para gram positivo, é isso? A vancomicina. Tem um bom espectro também para anaeróbios. Problema, né? Não penetra o sistema nervoso central, a menos que estejam inflamadas. Administrado por via oral e por via endovenosa, tem que ser feito de forma lenta, senão causa flebite e causa febre também. Tá bom? É isso aí. E a bacitracina só a nível tópico, porque não tem o quê? Não tem uma boa absorção. Não tem uma boa absorção.